Poucos são os dados mais sólidos, mais convincentes e menos duvidosos do que a espetacular e sempre impressionante superioridade em quase todos os campos, demográfico, psicológico ou social, do homem casado sobre o homem solteiro. Apesar de todas as brincadeiras dos homens acerca do casamento, apesar de todas as queixas a respeito dele, é um dos alicerces do sexo masculino. Eu começo o vídeo de hoje citando essa pesquisa de Ronald C. Kessler, que a nossa querida Ana Campagnolo cita no livro Feminismo, Perversão e Subversão, para partilhar o segundo vídeo sobre o sacramento do matrimônio. E eu dizia que esse seria o aspecto mais pedagógico do sacramento em si. Para quem não assistiu o vídeo anterior, você pode clicar aqui na tela. E hoje eu vou falar sobre a questão do matrimônio como um meio de crescimento para o homem. Claro que nós sabemos a mulher desde criança, desde muito cedo, ela começa a amadurecer. Eu vejo isso tanto no exemplo dos meus filhos. A minha filha tem 1 ano e meio e o meu filho tem 2 anos e meio. E como ela é madura, é uma menina assim que já entende as coisas melhor do que o meu filho entendia na época, já tem uma percepção maior das coisas, isso que ela só tem 1 ano. Então a mulher, desde quando ela inicia a sua vida, ela já tem um amadurecimento mais prodigioso em comparação ao homem. E por causa disso, o homem tem necessidade de meios para que ele possa amadurecer. E graças a Deus, quando Deus fez o homem, ele já pensou na mulher e da costela de Adão, Deus criou Eva e Eva foi a companheira oportuna que Adão precisava. E que graça para nós que temos essa vocação, né, de receber o sacramento do matrimônio, de dar esse passo na fé, de receber esse quinto sacramento da igreja como uma confirmação da nossa vocação, do nosso chamado, do motivo da nossa existência para ser família, para criar família, para de todas as outras coisas também amadurecer. Como Deus é bondoso, como Deus foi bondoso com nós homens ao criar o sacramento do matrimônio para que a gente amadurecesse como nós precisamos, porque muitas vezes o homem fica preso nas ilusões infantis que às vezes muitos passam, chegam lá com 40 anos de idade e parecem uma criança pelo modo de se vestir, pelo modo de falar, pelo modo de ver a vida, de viver a vida e das coisas que faz da vida. Nós não fomos feitos para ser adolescentes para sempre, crianças para sempre, como aquela ideia mirabolante, maluca do Michael Jackson, como aquela música Young Forever. Nós fomos feitos para amadurecer. Nós fomos feitos para ter de forma sadia todas as fases da nossa vida, da fase de bebê, da fase de infância, né? Depois da fase de pré-adolescência, adolescência, juventude, a vida adulta e a vida, como que se diz, completa, a fase completa da vida, né? Onde você chega a ser um ancião. E não só na idade, mas o que acontece é que no mundo moderno nós vemos pessoas com uma idade de ancião, mas que vivem como crianças. Então, na minha vida, partilhando de forma mais específica, o sacramento do matrimônio gerou frutos de maturidade maravilhosos. Eu deixei várias das coisas de criança, aquilo que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 10 em diante. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde quando me tornei adulto, deixei as coisas de criança e para mim o sacramento do matrimônio foi esse passo maravilhoso de não que eu não fosse adulto antes, mas de forma bem concreta ao lado de uma mulher madura
Eu tive a graça de deixar de lado as coisas de criança ajudado por ela. Muitas das coisas que eu deixei para trás na minha vida, nesses que eu vou completar ao final do ano, 4 anos de casado, foram por influência da minha esposa. E eu não tenho dúvida nenhuma que o sacramento do matrimônio, esse compromisso real assumido diante de Deus e dos homens, essa postura mais sólida, mais firme diante da vida, diante das pessoas, diante da igreja, diante de Deus, esse compromisso assumido nos faz amadurecer. E como desde o meu matrimônio, dia 8 de novembro de 2018, como eu amadureci. E é uma graça que muitos não exploram, não vivem, não recebem, porque tratam o matrimônio como se fosse uma coisa banal. Aquela ideia protestantizada, né? Se não der certo, eu separo. Na Igreja Católica não existe separação. O sacramento é para toda a vida. Deus nos dá a sua bênção para que nós sejamos frutíferos na nossa vocação, para que nós sejamos férteis na nossa vocação, para que nós produzamos frutos. E os frutos não são os filhos, mas os filhos são uma consequência do matrimônio que também nos ajudam a amadurecer, a assumir uma postura de pai e de mãe. No meu caso, como o padre Paulo Ricardo diz, todo homem maduro é pai. Mas para muitas pessoas, os filhos são o que ajudam no amadurecimento também, para que o pai assuma a postura de pai, não só de homem de família, não só de homem casado, mas também de pai de família. E que graça o sacramento produz na alma, que graça o sacramento produz no corpo. Eu antes achava assim que ter filhos era uma coisa fácil, uma coisa assim que dá para continuar a ter filhos e ser o que você era antes, mas não dá, porque também os filhos que são consequência, ato da bondade de Deus, da fertilidade que Deus deposita pelo mistério da sua vontade no coração do homem e da mulher também, e a graça de estar abertos à vida, isso é uma consequência que nos leva a nos amadurecer também de forma mais concreta, porque nós somos responsáveis por uma alma que se forma no seio da mulher, uma alma que é amada, que é alimentada, que é formada. Na verdade, o corpo é formado, né? E a alma está ali desde o momento da concepção, onde Deus coloca as suas mãos e vai tecendo aquele ser humano maravilhoso que vai nascendo. Eu poderia falar sobre o dia que o meu filho nasceu, poderia falar sobre o dia que a minha filha nasceu, vou ter a minha terceira filha ao final do ano, mas esse não é o foco do vídeo, mas o que o sacramento do matrimônio fez na minha vida. De forma prática, eu poderia partilhar aqui o modo de me vestir, por exemplo, é uma coisa que a minha esposa sempre pega no meu pé, e que como a nossa aparência transparece aquilo que a gente quer ou aquilo que a gente sem querer transmite ao outro, né? Como você vê um pai de família com uma roupa social, com bem vestido, e como você vê um que está lá com o seu boné para trás, com a sua roupa de adolescente. A mulher já tem essa visão mais madura sem precisar de muita coisa, né? A importância de como você aparenta, das suas roupas, do seu estilo, desde o seu corte de cabelo, aquilo que você tem no seu rosto, se você carrega objetos, se você tem tatuagens, tudo isso conta e tudo isso ajuda também para você passar uma postura mais séria, mais madura, de homem de família. Muitas pessoas querem que os outros os levem a sério, mas eles não tomam esse espaço, não tomam essas atitudes, não dão esses passos em direção ao amadurecimento. Eu não estou dizendo aqui que eu sou o homem mais maduro do mundo, mas eu quero dizer que eu era uma pessoa antes de me casar, me tornei outra depois que eu me casei, me tornei uma outra pessoa depois que os meus filhos nasceram, e indo para 4 anos de casado, eu me vejo hoje como um pai de família abençoado por Deus,
um homem casado, com compromisso assumido na Igreja Católica, diante do altar e com toda a alegria do meu coração. Esse vídeo ficou bem teórico, mas eu entrego a Deus a gratidão, à Virgem Maria, a consagração da minha família, de tudo que eu sou e daqui até a minha morte, o meu amor à minha esposa. Bendito seja Deus. Obrigado por assistir até aqui. Desculpe pela parte que ficou tão teórica, mas nós nos vemos no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre a terceira parte do vídeo,